O refúgio das sombras. Numa noite sem luar, Marcos arrastou-se silenciosamente pelos arbustos que cercavam a mansão do Sr. Carreiro, um excêntrico milionário recluso que pouco aparecia em público. A oportunidade de invadir aquele imóvel isolado não poderia ser desperdiçada. Afinal, boatos e rumores falavam de relíquias e artefatos de valor incalculável escondidos em seu interior, produtos de uma vida inteira de viagens e negócios obscuros. E para alguém como Marcos, um ladrão experiente, aquele parecia o golpe perfeito. Apesar de seus instintos treinados e de anos dedicados ao crime, ele não podia evitar uma sensação crescente de inquietação. A mansão, erguida imponente em meio a um terreno isolado, exalava uma atmosfera pesada e sinistra. O vento balançava as árvores ao redor, produzindo ruídos que pareciam sussurros distantes. Com um último olhar ao redor, ele abriu a porta dos fundos, que, para sua surpresa, estava destrancada. Dentro da casa, o silêncio era opressor. O ambiente, de aparência luxuosa, também carregava algo de grotesco. Paredes decoradas com quadros de criaturas estranhas, móveis de estilo incomum e uma sensação de abandono, como se ninguém vivesse realmente ali. Marcos começou a explorar, procurando pelo escritório onde acreditava que estariam guardadas as joias e documentos valiosos. Mas cada passo dado era como atravessar um portal para algo sombrio. O ladrão percebeu que a mansão era maior e mais complexa do que imaginara. Corredores intermináveis e portas fechadas pareciam confundir seus sentidos. Mas ele continuou, abrindo gavetas e portas, encontrando objetos que variavam de simples a inexplicáveis. Porém, ao abrir uma gaveta no escritório, notou algo alarmante. Uma série de fotografias antigas, retratando o que parecia ser uma criatura monstruosa em diferentes estágios de desenvolvimento. Intrigado e desconcertado pelas fotos, Marcos deixou-as de lado e retomou a busca por objetos de valor. Mas, conforme avançava pelos corredores, algo pareceu mudar no ar. Um cheiro acre, quase de carne apodrecida, começou a infiltrar-se pelas paredes. Ele parou por um instante, franzindo o nariz, e naquele momento percebeu que estava sendo observado. Num rápido movimento, ele virou-se, mas não havia ninguém ali, apenas sombras. Marcos sentiu seu coração acelerar, uma sensação de perigo iminente. De repente, ouviu um som abafado, como um farfalhar de asas e patas arranhando o chão. Seu instinto gritou para ele correr, mas seu corpo parecia congelado pelo medo. Quando finalmente conseguiu se mover, viu uma figura grotesca na outra extremidade do corredor. A criatura tinha traços que mesclavam o humano e o inseto. Era alta, coberta por uma carapaça esverdeada e brilhante, com mandíbulas afiadas que cintilavam sob a luz fraca. Olhos compostos o observavam fixamente, e suas patas longas e finas pareciam prontas para saltar. Marcos mal podia respirar. O que quer que fosse aquela coisa, era algo que ele jamais imaginara ver em sua vida. Sem hesitar, ele correu para longe, os passos ecoando enquanto tentava encontrar uma saída. No entanto, parecia que a mansão estava viva, mudando de forma para confundir seu invasor. Cada corredor parecia levar a mais corredores, e as portas pelas quais passava voltavam a se fechar, isolando-o em um labirinto que parecia sem fim. E ele sabia, o monstro o seguia de perto. A respiração de Marcos estava acelerada. Ele parou por um momento para recuperar o fôlego e tentar escutar, mas o silêncio apenas intensificou seu pavor. Sentia-se uma presa acuada, à mercê de algo muito mais poderoso e letal do que ele poderia enfrentar. Enquanto tentava raciocinar, escutou o mesmo som de antes, o farfalhar e o arranhar de patas cada vez mais próximo. O ladrão começou a se mover novamente, com passos rápidos e leves, mas seu pânico crescia a cada segundo. Aquele monstro conhecia o labirinto da mansão como ninguém, e parecia estar levando-o para partes ainda mais obscuras e decadentes. Ele se lembrava de histórias que ouvira sobre o Sr. Carreiro, sobre como ninguém sabia exatamente de onde ele viera ou que tipo de negócios fazia, mas nunca acreditara que havia algo sobrenatural por trás de sua fama. Marcos tropeçou numa escada que descia para o porão e, sem opções, decidiu descer. O ambiente tornava-se ainda mais claustrofóbico, com o cheiro de podridão se intensificando. Sentia-se sufocado, mas a ideia de ser capturado pela criatura era ainda pior. Finalmente,
chegou a um amplo salão subterrâneo, cheio de casulos enegrecidos presos nas paredes. Eles pulsavam levemente, como se escondessem alguma vida repugnante em seu interior. Marcos sentiu um frio subir pela espinha ao perceber que talvez ele tivesse encontrado o covil daquela coisa. Marcos não tinha mais para onde ir. Encurralado naquele salão subterrâneo, ele tentava desesperadamente encontrar uma saída. Mas antes que pudesse reagir, o monstro apareceu na entrada, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Suas patas tocaram o chão, produzindo um som ritmado e ameaçador, enquanto se aproximava lentamente, como se saboreasse o momento. A criatura se ergueu, revelando sua forma completa sob a fraca iluminação do porão. Ela era ainda mais horrenda do que ele havia percebido antes, com um exoesqueleto espesso e olhos que pareciam brilhar com uma inteligência predatória. Com um movimento ágil, a criatura o cercou. Suas mandíbulas se abriram, exibindo fileiras de dentes afiados, prontos para agarrá-lo. Marcos tentou lutar, brandindo uma faca que havia trazido consigo, mas era inútil contra aquela monstruosidade. A criatura desviava-se facilmente, suas patas ágeis e fortes, e em poucos movimentos derrubou-o. A dor o atravessou quando uma das garras o atingiu, rasgando a carne de seu ombro. Sangue escorria, e ele sentia sua força enfraquecer. Tentava engolir o grito de desespero, mas sabia que seu fim estava próximo. Impotente, Marcos foi agarrado e arrastado pelo monstro para o fundo do salão. Ele foi lançado contra um dos casulos, e só então percebeu o horror completo da situação. Ali dentro, criaturas menores, semelhantes ao monstro, contorciam-se e rastejavam, como se estivessem esperando para devorar qualquer coisa que lhes fosse oferecida. A criatura-mãe soltou um som agudo, uma espécie de chamado. Os casulos começaram a se romper, e os filhotes, grotescos e famintos, começaram a se libertar, movendo-se em direção a ele. Marcos sentiu o cheiro de sua própria morte, o horror tomando conta, enquanto os pequenos monstros se aproximavam, prontos para devorá-lo. No último instante, sua mente cedeu à loucura, e ele gritou, um som desesperado que ecoou pelos corredores vazios da mansão. Depois o silêncio voltou a reinar, interrompido apenas pelo som das criaturas menores festivamente rasgando sua carne. A mansão do senhor Carreiro, de aparência abandonada e isolada, voltou ao seu estado sinistro, aguardando pacientemente o próximo visitante desavisado que se atrevesse a cruzar suas portas.